Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Eu trouxe para vocês aí uma foto da Janet Yellen, que é a secretária de Tesouro, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, e vamos falar justamente a respeito do projeto do Tesouro dos Estados Unidos, que é um projeto da OTAN, de fazer com que as sanções contra a Rússia sejam realmente efetivas, que é um assunto que eu discuti com vocês algumas semanas atrás, não me recordo exatamente quando eu trouxe falas do Tesouro dos Estados Unidos a respeito deste projeto, que é fazer com que as sanções sejam realmente efetivas. O projeto das sanções, boicotes contra a economia russa era fazer com que a economia russa entrasse em colapso e, junto com a economia russa, a credibilidade do governo Putin e o próprio governo Putin entrassem em colapso. Só que, ao contrário disso, o que acabou acontecendo foi o quê? Primeiro que o Sul Global não abraçou as sanções, isso já gerou um enorme rombo no projeto da OTAN, e segundo que mesmo dentro da bolha comercial da OTAN, muitas brechas foram deixadas para que agentes econômicos continuassem transacionando com a Rússia, de uma maneira ou de outra, indiretamente. E isso manteve não só a economia russa funcionando, como manteve o governo Putin em alta. As sanções acabaram não tendo o efeito cataclísmico contra a Rússia que a OTAN esperava. Justamente por isso, esse projeto aí do Tesouro dos Estados Unidos de fazer avançar manobras mais efetivas, mais eficazes. Trago ali na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta ali, o seguinte título: Assim é a democracia, coloquem aspas que eu não coloquei, assim é a democracia da OTAN. Prestem atenção nessa matéria que eu trago aqui para vocês. A América, aí eles estão falando dos Estados Unidos, né? A América tem uma mensagem para os países e empresas que ainda fazem negócios com a Rússia. Você está conosco ou contra nós, que é uma lógica da Guerra Fria, é uma lógica de Guerra Fria. Em uma outra notícia que eu vou discutir com vocês aqui hoje, aparece um posicionamento do Xi Jinping no encontro com o Emmanuel Macron, no qual o líder político chinês coloca a questão da seguinte maneira: ele diz que a China, assim como a França, aí ele já abarca a França nesse pacote aí, não sei qual é a postura que o governo Macron vai ter sobre isso, né, sobre esse posicionamento chinês, não li nada a respeito ainda. A China, assim como a França, afirmam que não há mais espaço para a lógica de Guerra Fria. Eu tenho minhas dúvidas quanto à França, mas verdade seja dita aqui, o que a OTAN está colocando na mesa é uma lógica de Guerra Fria. Ou você está a nosso favor ou você está do lado de lá. Isso vale para a Rússia, isso vale para a China. Quando a questão é Taiwan, é nós contra eles. Quando a questão é a Ucrânia, nós contra eles. E essa matéria está colocando a questão de uma maneira transparente. De uma maneira bastante, digamos assim, uma maneira que evidencia a pauta, a forma de observação da realidade que tem sido colocada em marcha pela OTAN. É eles ou nós. Quem não está a fim de apoiar o nosso projeto, automaticamente é colocado do lado de lá e vai sofrer todas as penalidades que estiverem ao nosso alcance. Trago aí duas ideias para a nossa discussão, letrinhas em vermelho e letrinhas em azul. A primeira ideia que eu trago ali, letrinhas em vermelho, é a seguinte: o Tesouro dos Estados Unidos já havia alertado que o plano para 2023, entrando numa nova etapa do conflito contra a Rússia, da OTAN contra a Rússia, é tentar fazer com que as sanções sejam realmente efetivas, porque até o momento não aconteceu a implosão da economia russa que era esperada pela OTAN. O planejamento era qual e o discurso é qual?
Acertando a economia russa, a máquina de guerra russa é parada. Esse é o discurso da OTAN, tá? Por favor, não coloquem na minha boca o que de fato está sendo dito pela OTAN. Isso aí eu estou colocando o discurso da OTAN. Mas a economia russa não foi atingida pelas sanções como a OTAN esperava, pelos motivos que eu já citei. No sul global não abraçaram as sanções contra a Rússia e mesmo dentro da bolha da OTAN tem agentes econômicos transacionando com a Rússia, direta ou indiretamente, porque tem o petróleo que sai da Rússia, passa por outro país e acaba chegando à Europa de outras maneiras. A economia dá o seu jeitinho, e é justamente esse jeitinho que os agentes econômicos estão dando que o Tesouro dos Estados Unidos está afirmando que vai perseguir. Não vai mais haver brechas para que a Rússia possa continuar crescendo ou países que continuam transacionando com a Rússia. Trago um segundo ponto para a discussão ali, letrinhas em azul. O Tesouro dos Estados Unidos planeja aplicar penalidades que não ficaram muito claras quais seriam essas penalidades em países que permitirem negócios com a Rússia. Essas penalidades não ficaram muito claras, mas será que os Estados Unidos, o Tesouro dos Estados Unidos, vai trabalhar em sancionar também os países que não estão sancionando a Rússia? Isso apenas ampliaria a lista de países que não confiam mais no dólar ou no euro, seja lá o que for, porque estamos falando aqui da plataforma dessa bolha da OTAN, Europa, Estados Unidos, e colocamos aqui a libra esterlina também. Significa o quê? Que vão aumentar a lista de países que enxergam na OTAN agentes que estão utilizando a sua moeda como arma geopolítica. Quanto mais isso se tornar didático, quanto mais boa parte dos países enxergarem claramente que é um risco manter reservas e transações nas moedas que fazem parte da bolha da OTAN, tanto mais vão aumentar as plataformas alternativas de transações internacionais. Não à toa, o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele falou isso há um tempão, acho que eu discuti isso faz meses com vocês aqui no canal, que quanto mais os Estados Unidos utilizarem o dólar como arma geopolítica, tanto mais isso vai derrubar a credibilidade do dólar. E isso está acontecendo a ponto dos países estarem buscando plataformas alternativas de transação internacional. Continuamos no mesmo assunto, trouxe aí uma imagem meramente ilustrativa ao estilo Guerra Fria, que é justamente o que a OTAN está alimentando, essa coisa de nós ou eles. Ou você está do nosso lado, ou você está do lado de lá, ou você está do lado da democracia, da liberdade, da civilização, ou você está do lado das autocracias, da barbárie, da falta de liberdade. Aí a gente já conhece esse discurso aí que emana da OTAN e que a gente também vê transparecendo na mídia corporativa, né? Trago 3 pontos ali para discussão. O primeiro deles é o seguinte: o projeto de reformatar as cadeias de suprimentos globais está mais lento do que o esperado. Por quê? Porque o projeto, a partir desse conflito na Ucrânia, era acelerar o processo de rompimento de cadeias de suprimentos, que sim está acontecendo. No caso da Rússia, sobretudo cadeias de suprimentos ligadas à questão dos alimentos, não só a exportação de produtos agrícolas, como também de insumos, e as cadeias de suprimentos ligadas à questão energética. O que são as cadeias de suprimentos? São essas esteiras de trocas comerciais, um país vende isso para o outro vende aquilo para um. É isso que caracteriza a globalização tal como a gente conhece. Então, essas cadeias de suprimentos, onde um vende um produto para outro, que é transformado e vai para um terceiro, aí esse produto vai para lá, vem para cá, é componente que vai para lá, vira um aparelho que vai para outro país e assim por diante. É um insumo agrícola que vem para cá, o alimento é produzido e vai para um outro país. Isso são as cadeias de suprimentos. E na medida em que a OTAN percebeu, ou melhor, as oligarquias britânicas e estadunidenses perceberam que no atual sistema global que foi proposto por elas próprias, vários países do sul global e sobretudo a China estão conseguindo crescer nesse cenário a despeito do interesse desses setores, e a China crescendo não só economicamente, inclusive ganhando muito dinheiro para essas oligarquias, mas também ela cresce em autonomia, o que faz com que a China
cada vez mais vá fazendo com que o jogo seja mais duro. A China, quando foi colocada no mercado internacional, tinha um nível de negociação com as forças transnacionais. Na medida em que a China se fortalece economicamente, em termos de infraestrutura, militarmente e politicamente, geopoliticamente, ela apresenta um outro nível de negociação. Começa a ganhar mais autonomia. E como essa autonomia começou a preocupar alguns setores, muitos dos quais sim ganham dinheiro dentro da China, eles começaram a questionar qual seria a validade de manter o jogo tal como ele está, porque dentro desse jogo, desse sistema globalizado, a China tem ganhado muito espaço. E ganhando muito espaço, aonde é que isso vai parar? Aí o projeto que eu tenho chamado aqui de desglobalização, que é um projeto de caos para quebrar as cadeias de suprimentos que caracterizam a globalização, esse projeto começou a ser colocado em marcha. E uma das etapas desse projeto é o que? É o conflito na Ucrânia, que indispõe Ucrânia, Rússia e indiretamente Bielorrússia, que entra no pacote também. Aí acaba acontecendo o quê? A Ucrânia exporta alimentos, a Rússia exporta insumos agrícolas e alimentos, e a Bielorrússia exporta insumos agrícolas. Isso falando só da questão alimentar. Isso já gera uma quebra nas cadeias de suprimentos. A Rússia invadiu a Ucrânia, vamos sancionar a Rússia. Isso gera uma outra quebra na cadeia de suprimentos. No caso europeu, o grande objetivo é fazer com que a Europa afaste-se economicamente, comercialmente e geopoliticamente da órbita energética da Rússia. Existe uma quebra das cadeias de suprimentos ali. A energia, os combustíveis que iam da Rússia para a Europa abasteciam a atividade industrial europeia e isso foi rompido. Há um rompimento nas cadeias de suprimentos nesse caso. Só que essa quebra nas cadeias de suprimentos, elas acabaram não acontecendo exatamente como as oligarquias britânicas e estadunidenses, e essas são as forças que utilizam a OTAN como um braço armado, esperavam. Porque no final das contas está se consolidando o quê? Uma bolha comercial da OTAN e o Sul Global não embarcou nas sanções. É isso que eu coloco no primeiro ponto ali. É preciso observar essa questão. A Rússia está ficando isolada. É a Rússia que está ficando isolada ou é a OTAN e os membros da OTAN que estão se fechando numa bolha em relação à Rússia e mais para o futuro talvez em relação à China? Porque o Sul Global, quando a gente fala de países latino-americanos, países africanos e boa parte dos países asiáticos, o que a gente vê é o interesse desses países em manter um comércio pragmático e relações econômicas com todos os países. Não balizados num princípio ideológico do nós ou eles, mas num princípio de interesse concreto, econômico, das populações, ou pelo menos de setores econômicos desses países. Trago um segundo ponto para a discussão ali. Os Estados Unidos dobram um método, ou eles dobram, ou seja, a coisa não vinha funcionando. Então eu vou dobrar a dose. Eles estão dobrando a dose do método que apenas está fortalecendo a construção de plataformas comerciais alternativas no Sul Global. Qual é o método? Vamos utilizar a nossa moeda e os nossos sistemas de transação como arma para sancionar países. Não funcionou, agora a gente vai dobrar isso. Sancionamos a Rússia, não funcionou. Agora vamos sancionar quem continuar vendendo para a Rússia. Vai funcionar ou vai aumentar a velocidade da opção dos países por plataformas alternativas? O tempo vai dizer, mas a gente já viu que tem várias sementes sendo plantadas aí de plataformas alternativas para transações em relação ao dólar. Terceiro ponto que eu trago para a discussão. A OTAN tenta reviver o ambiente da Guerra Fria, que é o que eu tenho discutido aqui, né? Um nós ou eles. Que boa parte dos países já falaram que não concordam, né? Não coloquem, tanto é que vários países asiáticos já colocaram a questão dessa forma. Não nos coloquem na situação de ter que fazer essa opção nós ou eles. A gente quer transacionar conforme o nosso interesse pragmático. Continuamos falando aí da questão da OTAN, porque a mídia está reproduzindo aí um discurso do mais alto interesse da OTAN, que é a opinião da OTAN. A mídia corporativa serve justamente para isso, tanto é que eu coloco lá na caixinha preta, na parte superior da tela, justamente isso. A mídia corporativa é um braço da OTAN, e a OTAN é um braço das oligarquias financeiras transnacionais, estadunidenses e britânicas, sobretudo.
Olhem essa matéria aqui do Financial Times. Os Estados Unidos se opõem a oferecer à Ucrânia um roteiro para adesão à ONU. O que está sendo colocado aqui? Os Estados Unidos estão sendo cuidadosos para colocar a Ucrânia na OTAN, enquanto outros países estão pressionando os Estados Unidos a fazerem esse movimento. Qual é o intuito dessa matéria? O que eu sempre digo para vocês é o seguinte: não há problema nenhum em pensar matérias da mídia corporativa, desde que a gente consiga enxergar ali as intenções. Essa matéria aqui tem uma clara intenção de fazer parecer que os Estados Unidos são compelidos a agirem de um certo modo. Que se fosse pelo movimento natural da política dos Estados Unidos, eles jamais estariam com o nível de envolvimento que estão no conflito ucraniano. Que eles estão, na verdade, sendo puxados para dentro dessa situação. Isso não é uma novidade na história dos Estados Unidos. Normalmente, quando eles entram num conflito, eles criam esse cenário que parece que arrastou eles para dentro de uma situação que não isso não partiu de um projeto deliberado, econômico inclusive, porque eles ganham com esses conflitos. Não, eles foram convocados e moralmente eles têm o dever moral de participar daquilo como salvadores, porque foram interpelados pelas nações para levar liberdade e democracia. Se vocês perceberem ao longo da história, é sempre isso. Os Estados Unidos sempre dão a impressão de que estão sendo convocados a participar de uma certa situação. Agora a situação é a seguinte: os Estados Unidos não querem a Ucrânia na OTAN. Como se eles não tivessem passado vários meses antes do conflito na Ucrânia começar, dando a entender, assim como a OTAN no geral, que trariam a Ucrânia para dentro da OTAN, que era um dos pontos delicados que a Rússia colocou como uma das linhas vermelhas. Está aí uma foto do Morawiecki, que é o primeiro-ministro polonês, porque, para variar um pouquinho, a Polônia meteu o bedelho aí e aparece como um dos países que está cobrando a OTAN para que ela tenha um cronograma mais exato para a aderência, para a integração da Ucrânia no bloco. Trago ali duas ideias. A primeira delas é a seguinte: a mídia dos Estados Unidos dá a entender que são países do leste europeu que pressionam os Estados Unidos a inserir a Ucrânia na OTAN. O movimento é sempre esse. Alimenta forças políticas anti-Rússia no leste europeu. Muitas dessas forças chegam ao poder, acabam retroalimentando o sentimento anti-Rússia ou tentando nutrir o sentimento anti-Rússia nos países. Aí a OTAN vai lá e coleta um saldo do ódio que ela mesma plantou para conseguir alimentar os seus projetos. Como se a OTAN estivesse atendendo a uma demanda de uma força política que ela mesma nutriu. O segundo ponto que eu trago ali é o seguinte: esses países do leste europeu estariam pressionando por um plano com datas para o ingresso da Ucrânia na OTAN. E dentre esses países está a Polônia. É sempre a Polônia. Sempre que a gente fala de um movimento anti-Rússia, sempre que a gente fala de um movimento mais extremado da OTAN, a gente vê a Polônia, que é um país membro da OTAN, se posicionando. Trouxe aí um mapinha, tem a Alemanha pintada em verde, a Hungria pintada em verde, porque vamos falar desses dois países, a Polônia pintada de laranja e a Ucrânia pintada de amarelo. São aí alguns países que eu trouxe, porque aparecem na nossa discussão aqui. Trouxe ali 3 pontos e o primeiro deles é o seguinte: o artigo aponta que a Alemanha e a Hungria resistem à ideia da Ucrânia na OTAN. Já a Polônia, entre parênteses ali, a Polônia estaria pressionando pela adesão mais rápida. O que a gente enxerga aqui? Mais um padrão. Polônia servindo como uma ferramenta da OTAN, anti-Rússia, e pressionando a Alemanha. Isso é uma constante. E, nesse caso, pressionando a Hungria também, que embora seja um país do leste europeu, o governo húngaro já deixou bastante claro que cortar relações com a Rússia econômicas e comerciais não é algo do interesse do povo húngaro, porque economicamente o povo perde, porque a Hungria depende bastante dos combustíveis russos. Justamente por isso, a posição mais prudente da Hungria nesse caso aí. Só que, enquanto a Alemanha e a Hungria
tentam guardar uma posição um pouco mais ponderada por causa da dependência que possuem dos combustíveis russos para manter a sua atividade econômica, a Polônia vem alimentando aí uma pressão sobre esses países para que haja um rompimento. A Polônia tem servido como uma ferramenta, mas ela também ganha força como ferramenta nesse ponto, que é o que eu já falei várias vezes aqui a respeito dos interesses poloneses utilizando esse conflito. Segundo ponto que eu trago para a discussão. O Zelensky, presidente ucraniano, disse que só comparecerá em uma cúpula da OTAN, que vai acontecer em julho, agora no meio do ano, se receber garantias de um cronograma de adesão à OTAN. Só que temos a seguinte questão, que eu não coloquei aqui inclusive, mas eu discuto sempre aqui no canal. Se a Ucrânia passar a fazer parte da OTAN, temos o risco de um conflito mundial, de uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque pelas normas da OTAN, pelos códigos da OTAN, se um país ataca um membro da OTAN, automaticamente é como se estivesse atacando a OTAN inteira. Então, se a OTAN vem a aderir, se a Ucrânia vem a aderir à OTAN durante o conflito e ele se prolonga, os ataques russos vão ser um ataque à OTAN e vão puxar toda a OTAN para dentro de uma guerra, diretamente, e não mais de maneira semidireta como está acontecendo aí. Porque o que a gente vê na Ucrânia é um conflito entre a Rússia e a OTAN dentro da Ucrânia, utilizando as forças militares ucranianas, mas um conflito ainda semidireto. A partir do momento em que tivermos um conflito direto entre a OTAN e a Rússia, a gente está descambando para uma terceira guerra mundial. Terceiro ponto que eu trago para a discussão ali. A OTAN alimenta o sentimento anti-Rússia na Europa e depois instrumentaliza ele. Leva ao poder grupos anti-Rússia e depois utiliza esses grupos anti-Rússia para aumentar a sua presença no leste europeu, como se os países estivessem convocando. Então eles criam o problema e aparecem com a solução, eles vão retroalimentando uma certa situação ali com uma habilidade enorme. E claro, eu não estou dizendo que não existem grupos que nutrem o sentimento anti-Rússia no leste europeu. A questão é que eles são alimentados e estimulados pela OTAN e que dá um certo destaque político para esses grupos aí. Porque, lógico, eles servem aos interesses da OTAN na região. Os grupos que tomaram conta depois do Euromaidan na Ucrânia alimentam um sentimento fortemente anti-Rússia, muitos grupos neonazistas, e hoje eles são base do governo Zelensky e são utilizados pela OTAN como uma ferramenta. Vamos falar um pouquinho sobre o encontro do Emmanuel Macron, que é o líder político francês, o presidente da França, e o Xi Jinping, que é o líder político chinês. Tivemos aí um encontro e vamos falar um pouquinho sobre ele. Coloco ali o seguinte título, naquela caixinha preta. O Macron tentou culpar a Rússia pelo conflito na sua conversa com o Xi Jinping. Aí vem a matéria do portal O Político. O Macron falha em mover o Xi Jinping sobre a guerra da Rússia na Ucrânia. Por quê? Porque ficou evidente que o intuito do Emmanuel Macron, presidente francês, era tentar extrair da China uma crítica à Rússia. E isso acabou não acontecendo. A matéria continua ali, ó. O líder francês também comete uma gafe diplomática em conferência de imprensa em Pequim. Essa questão de gafe diplomática é falar mais do que o próprio Xi Jinping, né? Não ter uma fala um pouco mais objetiva e ficar fazendo grandes voltas que davam no mesmo lugar, né? O Xi Jinping fez um discurso direto, objetivo e muito claro, e o Macron ficou dando voltas e voltas para ficar rememorando o caso de que a Rússia é culpada pelo conflito e que a China deveria condená-las, versão da OTAN. E isso foi uma gafe diplomática, né? Porque o tempo de fala do Xi Jinping, que estava recebendo o Macron, foi menor do que o próprio cara que veio de fora e que ficou. Então, né? É uma espécie de impertinência, assim, né? Tá ali um mapinha com a França pintada e eu trago duas ideias para a nossa discussão. A primeira delas ali, letrinhas em vermelho. O Xi Jinping fez questão de não tomar nenhum partido na conversa, deixando a Macron a posição de parcialidade. O Xi Jinping não culpou a Ucrânia, não culpou a Rússia,
e colocou a questão precisa ser resolvida da maneira mais diplomática possível. E colocou mais algumas questões. A OTAN não deve alimentar o conflito para além do necessário. O que aconteceu ali? O Xi Jinping ele ponderou a coisa de uma maneira mais distanciada. E fazendo isso, ele acabou deixando para o Macron aquela imagem de quem está ali como um membro da OTAN. A França é membro da OTAN e lógico que ela vai ter uma posição anti-Rússia. Trago um segundo ponto para a discussão. A França tentou extrair da China uma crítica à Rússia pelo conflito, o que não vai acontecer, o que não ocorrerá. Eu nem coloquei o que não ocorreu. O que eu coloco aí é que dificilmente vai acontecer. Não que eu seja profeta, que eu tenha capacidades de previsão de alguma coisa, mas não é a conduta da China. Não faz parte da conduta da China. Se a China fortalece uma postura da OTAN contra a Rússia, ela própria está se enfraquecendo. Porque quase todas as barbaridades que a OTAN aponta contra a Rússia, a OTAN também aponta contra a China. Então, a China não faz isso porque ela é amiga da Rússia, porque ela ama a Rússia. A China e a Rússia têm vários laços importantes, comerciais, parcerias militares. Mas a China não faz isso porque, para ela, estrategicamente, é um tiro no pé também. Essa é uma questão importante. Aí uma foto do Xi Jinping com o Emmanuel Macron e eu coloco ali 3 pontos para a nossa discussão. Começo pelo primeiro. A posição mediadora da China, no que tange essa questão do conflito, tem sido observada pela Rússia e pela Ucrânia, que não se recusaram a perceber a China como uma interlocutora para a paz. A Rússia, o Vladimir Putin, conversou com Xi Jinping, houve uma conversa entre os dois, e a Rússia apontou a importância da China intermediar uma conversa e que ela está aberta para conversar se a mediadora for a China. A Rússia reconhece na China uma mediadora. Aí tu pode questionar, então a Ucrânia não, a Ucrânia está repelindo, porque a Ucrânia está do outro lado. O pior é que a Ucrânia também não rechaçou a China como mediadora, o que significa que a postura de mediadora da China está tanto sendo bem recebida pela Rússia como pela Ucrânia. O Zelensky, na semana passada, convidou o Xi Jinping para visitar a Ucrânia para conversar. Ah, pode ser uma armadilha, não é para ele ir. Não, tudo bem. Aqui a gente tem N questões, que apontam que o Xi Jinping não deveria colocar a sua cabeça dentro da Ucrânia, por N motivos. Mas o Zelensky fez um aceno. Vem até aqui. A gente conversa. O governo ucraniano nunca rechaçou a China como um possível mediador. Segundo ponto. Isso é péssimo para a OTAN, Isso é péssimo para a OTAN. Porque a China apresenta-se como alguém que quer propor a estabilidade, enquanto a OTAN alimenta o conflito e alimenta o caos. Segundo ponto. O Macron e a Ursula von der Leyen, que é uma representante da União Europeia, reforçaram na sua ida à China os laços comerciais com a China, o que não é do gosto da OTAN também, das oligarquias britânicas e estadunidenses, porque existe esse movimento de, passando a questão da Ucrânia e da Rússia, a próxima etapa é gerar problemas em Taiwan para sancionar a China. Só que a Europa não está muito... Primeiro que já foi um problema sancionar a Rússia. Já gerou uma quebradeira na Europa. Agora sancionar a China também, como é que funciona isso? Quando sanciona a Rússia, desacelera a industrialização europeia, porque o gás russo é fundamental para a energia europeia. Uma alternativa a isso é o quê? É o industrializado chinês. Aí rompe com a China também. Para romper com a China, com a tecnologia industrializado chinês, é necessário desenvolver uma indústria europeia. Mas como é que tu faz isso sem o gás russo? A coisa virou é um cobertor curto, entendeu? A OTAN não vai conseguir fazer com que a Europa sancione ao mesmo tempo a China e a Rússia. Aí mantém bloqueio no Irã, mantém a Venezuela fora da parada. Como é que os caras vão operacionalizar tudo isso? Tanta sanção ao mesmo tempo. Terceiro ponto. O Xi Jinping criticou a mentalidade da Guerra Fria dos Estados Unidos nesse mesmo encontro, inclusive falou que
China e França condenam, falou algo desse tipo, tá? Condenam a mentalidade da Guerra Fria. Eu não sei se o Macron concorda com isso, mas o fato é que o Xi Jinping fez uma fala ali que conseguiu botar no mesmo balaio o governo francês também. A repercussão disso aí a gente ainda está por ver. Falando em China, continuamos falando da China, mas vamos falar sobre os Estados Unidos, querendo mudar a denominação da China de país em desenvolvimento para um país desenvolvido. Não porque os Estados Unidos queiram admitir qualquer avanço econômico chinês ou avanço social. Os avanços econômicos, sociais, tecnológicos, políticos, geopolíticos e militares da China são evidentes, tá? São evidentes. Não é preciso fazer um grande esforço. Mas o fato é que existe algo de mal intencionado nessa manobra dos Estados Unidos. Isso não é só um jogo conceitual, tenho certeza disso, tá? Coloco ali o seguinte título na parte superior da tela. A Câmara dos Estados Unidos votou para mudar a concepção. Olhem a matéria que eu trago ali. Os Estados Unidos querem elevar a China ao status de país desenvolvido. Já a China discorda. Isso aqui pareceria, numa primeira visada, um mundo paralelo, assim, né? Onde os Estados Unidos dizem, não, vocês são desenvolvidos, e a China não, a gente não é desenvolvido. A gente é em desenvolvimento. Mas é preciso observar uma coisa importante, né? A denominação em desenvolvimento, que é o que eu coloco ali, ó, tanto é que eu coloquei ali o logotipo não, né? Coloquei o logotipo, né? E a sigla que está na fachada da Organização Mundial do Comércio, para a gente falar um pouquinho sobre isso que eu estou discutindo agora. Coloco ali letrinhas em vermelho. A denominação em desenvolvimento garante um tratamento diferenciado em órgãos como a Organização Mundial do Comércio para os países em desenvolvimento. Continua ali nas letrinhas em azul. Com juros e prazos especiais em instituições desse tipo, isso ajuda esses países a reduzirem as desigualdades que têm. O que os Estados Unidos querem é tirar essas condições especiais da China para reduzir a competitividade da China. O fato é que a China tem vários indicadores que precisam ser melhorados ainda. A China tem várias desigualdades internas. Então não é que a China está fazendo terra arrasada ou está agindo malandramente, entendeu? A China está com todo mundo com uma vida 100%, enquanto está se passando por um país em desenvolvimento para tirar vantagem. Não é isso. Qualquer estudo que se faça da realidade chinesa, e é isso que a China apresenta, ainda existem desafios a serem superados. Esse é o ponto. O que os Estados Unidos estão fazendo é tentar retirar a China da denominação país em desenvolvimento para conseguir mudar a forma como instituições internacionais lidam com a China. Essa é uma questão. E eu não estou aqui criticando a China ou por dizer que ela é um país que tem vários problemas a superar. Isso é uma obviedade. É um país com uma economia que cresce enormemente, é um país que cresceu tecnologicamente de uma maneira gigantesca, que promoveu melhoria para uma parte considerável da sua sociedade, mas que ainda tem muitos desafios. E a própria China está falando isso. Olha, essa classificação é indevida. Temos desafios a superar. A China consegue superar vários desafios porque ela identifica e torna públicos os desafios que ela tem para superar. Ela não vai tentar entrar no rol dos desenvolvidos pela porta dos fundos, né? Tem muito país que quer, né? Ah, olha só, a gente foi agora classificado como país desenvolvido. O Brasil estava nessa aí, né, de entrar na OCDE. Não, a gente está sendo classificado aqui porque não. É como tu sentar numa mesa dos adultos numa cadeirinha de criança. Porque tu vai ser colocado na linha de tiro com economias ali e vai perder qualquer blindagem. A possibilidade de defender o Brasil nesse sentido é muito pequena. Mas isso é outra discussão, tá? Se a própria China, com a economia do tamanho que tem, está trabalhando para manter algumas blindagens especiais, é óbvio que outros países... A China é a segunda maior economia do mundo. Talvez, por vários indicadores, possa até ter passado os Estados Unidos já. Mas ainda tem desafios. A China tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Preciso observar isso com cuidado. Aí uma imagem meramente ilustrativa, né?
e trago duas ideias para discussão. A primeira delas é a seguinte: em 2019, o presidente do momento, que era o Donald Trump, atacou duramente a classificação da China como país em desenvolvimento para evitar, assim, não só a China, o Trump atacou várias nações, essa denominação para várias nações do sul global, para evitar que elas ampliassem a sua competitividade, queria tirar a blindagem para poder tirar alguns fatores que contribuíam para o crescimento e redução de desigualdade daqueles países. Ou seja, expor o país a algumas fragilidades e conseguir reduzir a sua competitividade. Segundo ponto, os Estados Unidos também jogam para mudar a percepção da China como nação do sul global, tentando tratá-la como uma força imperialista. Isso aí tem uma porrada de gente que defende essa tese muito louca de que a China é um país imperialista, né? Digamos assim, desrespeitando a história, qualquer observação concreta a respeito da realidade geopolítica. Porque os países do sul global, eles não se identificam apenas no que diz respeito a indicadores econômicos. Tu tem indicadores sociais, tu tem fatores históricos, tem um histórico de exploração colonial, tem uma série de questões que estão colocadas aí também. Então, essa manobra dos Estados Unidos não visa só retirar algumas blindagens que um país em desenvolvimento teria, também visa mudar a percepção sobre a China. A China é um país desenvolvido tentando fazer avançar seu projeto imperialista. Tem muito mais coisa implicada aí no meio. Então vamos observar essa discussão aí, que ela é bem importante. Continuamos a falar de Estados Unidos, China, e agora colocamos aqui a questão de Taiwan no meio disso aqui tudo. Coloco o seguinte título lá em cima na caixinha preta: depois da provocação de Estados Unidos e Taiwan, vem a matéria. A China cerca Taiwan com exercícios militares, tá? Não é que a China cercou Taiwan para invadir. São exercícios militares que estão promovendo uma resposta que a China avisou que haveria. E na semana passada, eu me lembro, e estou falando isso há um tempinho, desde que a gente está conversando sobre essa visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos para conversar com o líder do Congresso, o líder da Câmara, eu falei, a China avisou que vai responder. E o que eu tenho dito aqui? A resposta deve vir nos mesmos moldes que já foram a resposta chinesa anterior, quando houve a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, que são exercícios em torno de Taiwan, dissuadindo Taiwan nessas suas manobras aí de desrespeitar o princípio de uma só China, assim como os Estados Unidos também. A matéria continua, a matéria da Deutsche Welle. Caças e navios de guerra chineses têm simulado ataques de precisão em Taiwan. A China implantou dezenas de jatos e embarcações cercando a ilha em um segundo dia consecutivo de exercícios militares. Então, aquilo que a gente esperava realmente aconteceu. Da outra vez houve uma resposta através de exercícios militares em torno de Taiwan e isso aconteceu novamente dessa vez, ou seja, a gente esperava algo e esse algo se confirmou. Bola de cristal, profecia, não, é simplesmente tendência. Houve uma ação antes e uma resposta X. Agora, houve uma ação parecida e a resposta veio parecida, nada muito surpreendente. Está aí uma foto da presidente de Taiwan e eu trago duas ideias para discussão ali. A primeira delas é a seguinte. A China avisou que responderia aos Estados Unidos pelo encontro entre o líder da Câmara, que é o Kevin McCarthy, e a presidente de Taiwan. A China falou que responderia. Segundo ponto, na polêmica envolvendo a Nancy Pelosi, a China fez um movimento semelhante. Então, não houve, aqui ó, nesse caso, até agora, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, você sabe muito bem que eu gravo o vídeo 12 horas antes de tornar ele público para vocês. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, isso era óbvio, nenhuma novidade, né, nada de novo no front. Agora, se acontecer alguma coisa até de manhã, quando vocês forem assistir, aí eu vou abordar no vídeo de amanhã. Tá aí uma imagem de Taiwan em verdinho ali e de parte da China em laranja. Trago ali duas ideias, só para a gente espacializar a discussão. Primeiro ponto que eu trago. A China está dissuadindo Taiwan, pois os Estados Unidos estão claramente estimulando a ilha a buscar a sua independência em relação à China.
Os Estados Unidos provocam, estimulam Taiwan à independência, Taiwan entra nesse jogo, a China responde. E vai ser sempre assim, dissuasão militar, provocação diplomática, dissuasão militar, sem invadir Taiwan. Que é o que eu coloco no segundo ponto ali, ó. Embora faça exercícios militares, promova exercícios militares, a China irá evitar uma tentativa de reunificação militar forçada de Taiwan, preferindo o caminho político da conquista de corações e mentes. Trabalho político, dialogando, conversando com o Kuomintang, buscando grupos políticos, reintegrando, reunificando Taiwan politicamente, culturalmente, porque uma invasão militar, uma operação militar teria um custo alto militar, teria um alto custo político e um alto custo econômico, né? E é isso que os Estados Unidos querem, um deslize chinês tentando dominar a ilha à força. Vamos falar do Oriente Médio porque tivemos aí desdobramentos, como eu coloco lá em cima, ó. Desdobramentos do que aconteceu na mesquita de Al-Aqsa, que foi aquela... Durante o período do Ramadã, período sagrado no Islã, operações da polícia israelense na mesquita, prendendo fiéis e promovendo ali um desrespeito enorme aos palestinos no seu período sagrado, seu período religioso do Ramadã, e houve uma resposta de forças palestinas, com o apoio aí, com o aval de forças libanesas do Hezbollah, e houve uma tréplica de Israel por causa disso. Então essa é a sucessão dos acontecimentos aí para a gente entender essa discussão. Trago uma matéria da Associated Press. Ataques em Israel e Cisjordânia matam 3 em agravamento da violência. Isso aí é uma matéria do dia 7 de abril e a gente teve aí várias complicações no transcorrer dos dias, tá? Ao longo do final de semana a gente teve um agravamento da situação. Uma foto meramente ilustrativa dos ataques e eu trago ali 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: Israel também atacou áreas na faixa de Gaza e no Líbano, no sul do Líbano, respondendo a ataques com foguetes do Hamas. Então, abusos e violência da polícia de Israel. O Hamas promoveu ataques por causa desses abusos, aí a gente falou sobre a questão da mesquita na semana passada, e Israel respondeu com ataques aéreos em algumas regiões. Essa foi a sucessão dos fatos, tá? Para não parecer que o episódio aconteceu do nada. A gente está aqui todo dia justamente para discutir passo por passo esses processos aí. Segundo ponto, os foguetes lançados contra Israel são uma resposta aos ataques sionistas na mesquita de Al-Aqsa, né? Tá aí a região em destaque ali, né? Israel em verde, territórios palestinos em laranja e também em laranja o Líbano, tá? Não quer dizer que o Líbano seja um território palestino, por favor, tá? Então a faixa de Gaza ali e a Cisjordânia em laranja e o território do Líbano, que não é palestino, né, aparece ali ao norte. Trago ali 2 ideias. A primeira delas é a seguinte: o Hezbollah afirmou na quarta-feira passada que apoiaria qualquer movimento organizado pelos palestinos. Por quê? Por causa dessa identificação com a questão do Islã. E lógico, porque o Hezbollah é um adversário do Estado de Israel. Então, o grupo Hezbollah, que é libanês, apoiou qualquer movimento do Hamas. O Hamas é um grupo político palestino. Essa coisa de falar de Hamas e Hezbollah normalmente rende problemas, né? Os algoritmos pegam isso e atiram lá embaixo, né? Quando eu tinha Facebook e fazia postagens sobre geopolítica no Facebook, essas postagens sobre Hamas, Hezbollah sempre rendiam advertências, até que um dia essas advertências foram se somando e os caras me chutaram para fora do Facebook. Hoje eu fiz um perfil só para manter contato com familiares, assim, mas eu nem coloco nada lá, é só para falar com pessoas da família que não usam, famílias e amigos, né, da antiga, assim, mas eu mesmo não, eu mal entro, eu nem posto mais nada que é para não, porque não adianta, né, vai sendo ali, tomando gancho, daqui a pouco tu
toma um cartão vermelho inclusive eu ia discutir com vocês aqui o fato de que o Facebook, um dos moderadores de conteúdo do Facebook, não sei se ainda é, mas era o Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, né? Trago ali um segundo ponto. No domingo, então, na quarta, o Hezbollah apoiou qualquer movimento do que o Hamas fizesse. No domingo, ou seja, no dia de ontem, para o meu caso que estou fazendo o vídeo no dia de hoje, no domingo, lideranças do Hamas e do Hezbollah se reuniram em Beirute para tratar de uma ação conjunta contra os abusos do Estado de Israel. Então temos uma situação que ela está se aprofundando aí, né? Como já era esperado também. E aqui eu trago uma notícia que eu cruzei com ela, estava assistindo a mídia corporativa, estava assistindo TV. Aí eu botei lá, fui almoçar, eu tenho essa habilidade, não sei se vocês conseguem manter essa habilidade, que é praticamente uma habilidade de alguém que tem um controle sobre o corpo, que é conseguir manter o apetite e comer à frente da TV vendo a mídia corporativa. Isso é para poucos, tamanha a nojeira que a gente vê. Mas eu consigo ainda manter essa habilidade. Vários de vocês eu acredito que também consigam, mas alguns de vocês já me disseram que não conseguem. Que é conseguir manter o seu estômago ainda, né? Não perder a fome assistindo a mídia corporativa. Mas a forma como a mídia corporativa abordou isso aqui quase me fez perder a fome mesmo. Eu fiquei bem... A minha esposa também estava vendo, eu falei, tu acredita nisso? Eu falei para ela, tu acredita no que tu está ouvindo? Porque eu estava vendo a TV e passou uma notícia sobre o fato do governo ter retirado, né, do plano de privatização aí, várias estatais, o que, né, eu estou totalmente de acordo. E, em especial, eu trouxe para a discussão a Ceitec, porque tinha uma moça que estava falando num canal que eu estava vendo, que é uma correspondente que fica em Brasília, que ela colocou a coisa de uma maneira assim, tão boçal, proposital, lógico, ela sabe muito bem do que está falando, espero, né? Senão é de uma ignorância atroz. E ela falou assim, ó, olha, algumas empresas são estratégicas para o país. Outras, como por exemplo, produzir chip, que é essas coisinhas que vão no celular, essas coisinhas que vão em aparelhinhos. Cara, aquilo ali para mim, assim, ó, foi de uma ignorância tão medida ou de uma ignorância real e preocupante, lógico que é uma idiota útil que trabalha na mídia corporativa, se tiver pronunciado isso com honestidade, que eu fiquei assim, ela falou justamente dessa forma. Agora, será que é estratégico para o Brasil produzir chip, que é essas coisinhas que vão dentro dos aparelhinhos, assim? Claro, isso aí tem tudo um apelo com a sociedade, né, que vai ver e vai dizer, mas que bobagem produzir chips. Cara, se fosse bobagem produzir semicondutores, não estaria toda essa questão em torno de Taiwan e da Coreia do Sul. Um dos centros da discussão sobre a quarta revolução industrial, na questão da geopolítica, diz respeito a Taiwan e Coreia do Sul. Porque produzem os componentes base da quarta revolução industrial. Quem controla isso controla todo o mundo tecnológico. O que significa, em um mundo tecnológico, controlar o próprio mundo. Esses chips, que são coisinhas que vão em aparelhinhos, né, olhem essa matéria. O que eu chamei de importante decisão para o país? Porque eu já critiquei aqui quando houve a tentativa anterior de mandar a Ceitec para o espaço. Então eu tenho que trazer a informação agora de que eu fico satisfeito porque houve um movimento do atual governo de impedir que isso aconteça. Tá ali, fábrica de chips do Rio Grande do Sul, Ceitec está entre as estatais retiradas do governo do programa de privatização. 2 ministros haviam recomendado que a extinção da empresa fosse cancelada. E logo no início eu falei, quando esse governo estava começando, lá em janeiro, ou não sei até se não foi antes, que eu tinha visto uma das ministras de Ciência e Tecnologia, se não me engano, a ministra falando que estava no seu escopo recuperar a Ceitec. E eu falei, se isso se concretizar é bom. Por quê? Porque diz respeito à nossa soberania digital, que é um assunto que eu estou sempre falando aqui. Tem que discutir soberania digital. Tanto é que eu coloco ali nas letrinhas em vermelho. A soberania digital passa por desenvolver infraestrutura
e componentes básicos brasileiros. Aí ali embaixo tem o segundo ponto, que é o que a mídia aborda muito, né? Acha que tecnologia é só abrir startup e ficar criando aplicativo utilizando a plataforma do Vale do Silício, que é o que eu coloco no segundo ponto ali. Ó. A mídia tenta fazer parecer que o desenvolvimento tecnológico de um país é apenas abrir startups de aplicativos, que são reféns do Vale do Silício. Para a gente ter uma estrutura soberana brasileira, que não dependa nem do Vale do Silício e nem da China, se quiserem que eu coloque a coisa dessa forma, a gente precisa criar a nossa própria infraestrutura tecnológica. E a gente precisa ter componentes criados no Brasil. A Ceitec vinha trabalhando nisso. Profissionais da Ceitec, que foi desmontada no governo anterior, foram absorvidos por empresas britânicas. Isso é o quê? Isso é conhecimento brasileiro, que vai desenvolver a tecnologia que vai ser vendida para nós depois. Eu nem estou entrando no aspecto econômico disso aí. Eu estou falando da soberania mesmo. Da gente não ter equipamentos próprios produzidos no Brasil. Quando a gente fala de guerra cognitiva, que é o uso de meios tecnológicos para destruir a cabeça das pessoas e fazer guerra de todo tipo, bagunçar países, isso envolve também controle de uma infraestrutura. Isso é soberania digital. Olha, goste tu ou não do Lula, isso não importa, não entra para o escopo. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, seria bom. Agora, se tu é a favor da soberania, isso aqui é um movimento importante. Não deixa essa coisinha de esquerda-direita, eu não elogio nada. Isso aqui é uma coisa importante. Esse movimento é importante. De recuperar a Ceitec. Eu estou falando porque eu sempre falo da Ceitec aqui, tá? Dito isso, então, vamos lá para o momento final, né? Que é o momento urso da bunda caída, que é aquele momento de passar o chapéu, que para quem pode e quer apoiar o canal, gosta do canal e pode apoiar, tá aí, pode a personagem do Pica-Pau, né? Pode apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito, através da plataforma Apoia-se. Tá aí o endereço, o link está na descrição embaixo do vídeo. Pode apoiar pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o telefone, tem gente que coloca o CPF, eu coloco o e-mail. Coloca lá, pixverdadeconcreta@gmail.com e esse é a minha chave Pix, aí pode fazer a doação. Tanto por boleto, tanto por boleto, quanto por cartão, quanto pelo Pix, pode ajudar com o valor que quiser. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. E também pode ajudar pelo botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo aqui no YouTube e ajuda pelo YouTube. Tem várias faixas de valor ali do 8 ao 80. Todas as formas de ajuda são bem-vindas. Agradeço a todos que apoiam e são vocês que mantêm esse trabalho aqui funcionando todos os dias. Vou parando por aqui e tchau para vocês.